Bom, eu sou Giovana Delfino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método húngaro. Eu vou explicar nesse vídeo um pouco sobre o método em si, a implementação e a teoria por trás dele. E também vou explicar um pouco sobre o problema que ele resolve, que é o problema do emparelhamento máximo de peso máximo. Então, dando uma breve introdução sobre o que é esse problema. E para essa aula, eu espero que você tenha alguns conhecimentos básicos. O primeiro deles é saber o que é um emparelhamento simples e saber o algoritmo simples para resolver ele. Depois disso, seria muito bom se você também soubesse um pouco de como funciona o algoritmo de Hopcroft-Karp, porque na versão mais eficiente desse método, você precisa usar alguns conceitos que já aparecem no algoritmo de Hopcroft-Karp. Então, eu diria que, se você soubesse, mais fácil de entender esse método aqui. Tá. Tanto para o emparelhamento simples, o algoritmo simples, a ideia do Hopcroft-Karp, tem aqui nesse canal outros vídeos que explicam e que mostram o que é, que define, que explica como funciona, que mostra os conceitos básicos. Então, se você não sabe, eu sugiro que você assista esses outros vídeos antes de assistir esse aqui. Mas, como eu disse, é apenas uma sugestão. Então, vamos começar. O emparelhamento máximo de peso máximo é um problema parecido com o problema do emparelhamento máximo. A diferença é que agora a gente está considerando grafos que têm peso nas arestas, que têm uma função de peso. Porque no emparelhamento máximo comum, é como se todas as arestas tivessem a mesma significância, tivessem o mesmo peso, por assim dizer. Por exemplo, é como se todas valessem 1, e aí eu quero, claro, como todas são iguais, eu quero um conjunto que me dê o máximo de arestas que eu preciso. Aqui, no emparelhamento máximo de peso máximo, a gente não está mais pensando em quantidade, a gente não quer um conjunto de arestas que seja maior em quantidade, a gente quer um conjunto de arestas cuja soma dos pesos seja a maior possível. Então, isso dá uma grande diferença. Para começar, eu vou desenhar como de costume, um grafo de modelo para a gente pensar um pouquinho. Esse é o gráfico que eu vou usar como modelo. Como vocês já devem pensar, isso é um gráfico comum, certo? Sem peso nas arestas. Sem peso equivale a dizer que todas têm peso igual, todas têm a mesma relevância. Então, agora eu vou colocar peso nessas arestas. Então, você está aí pensando, se isso aqui fosse um emparelhamento máximo comum, eu poderia simplesmente pegar a maior quantidade de arestas possível, que no caso seria pegar essa, pegar essa e pegar essa. Se fosse um emparelhamento máximo, a maior quantidade de arestas que eu consigo pegar aqui é 3. Mas percebe como o problema do emparelhamento máximo é completamente diferente não completamente, porque a ideia de emparelhamento é a mesma, mas é bem diferente da ideia de emparelhamento máximo de peso máximo. Porque enquanto que no emparelhamento máximo eu pegaria 3 arestas e 3 é o maior número, aqui, por exemplo, valeria eu pegar essa aresta aqui de peso 100. Pegando uma aresta de peso 100, eu já tenho um maior valor do que a soma de todas essas 3. Então, por exemplo, só uma aresta já é um emparelhamento máximo de peso máximo melhor do que esse que eu escrevi aqui, que tem 3. Nesse caso, eu pegaria essa de 100, pegaria essa de 90 também, que também dá, pegaria essa de 40, talvez seja esse. Mas a ideia que eu estou tentando mostrar aqui é que como resolver um problema em que você quer mais quantidade,
é diferente de resolver um problema que você quer a maior soma de pesos. É essa a ideia. Então, esse é o problema de emparelhamento máximo de peso máximo. Agora, eu vou modelar esse problema como um problema de programação linear. Então, eu vou desenhar o primal desse problema. Como fica o primal? O primal, ele é bastante interessante, porque para fazer ele, primeiro que eu vou considerar dois vetores. Eu vou definir dois vetores. Eu vou definir o vetor W e J como o peso da aresta de I para J. Ou seja, essa aqui é a nossa função peso. E eu vou definir também x e j como sendo uma variável que é 1 se a aresta IJ, né? Se a aresta de I para J está no emparelhamento e é 0 caso contrário. Então, eu vou ter essa função W e eu vou ter um vetor x para cada aresta, né, IJ do meu grafo, tal que x é 1 se J pertence ao emparelhamento e 0 caso contrário. Eu vou chamar o emparelhamento de M também, só para facilitar, para não ficar falando emparelhamento o tempo todo. Com isso aqui definido, a gente já consegue escrever o primal, que fica assim. Então, é assim que fica o primal. Eu quero, primeiro, maximizar a soma dos pesos das arestas escolhidas, porque percebe que isso aqui vai dar as somas dos Ws e Js para os IJs onde x é 1, ou seja, para os IJs que estão no emparelhamento. Então, isso aqui vai dar a soma dos pesos do emparelhamento, das arestas que estão no emparelhamento. E é isso que eu quero maximizar. E está sujeito a que condições? Para cada vértice I de A, tem que valer que a soma dos x's para todo j tem que ser igual a 1. Vamos desenhar isso para ficar mais claro. E claro, eu estou considerando o modelo primal para grafos bipartidos, porque o método Ungar ele resolve esse problema restrito a grafos bipartidos. Se você montar esse primal para grafos genéricos, também dá para montar, mas a quantidade de restrições é muito grande, porque você tem que fazer uma restrição para cada ciclo ímpar. Então, isso torna um pouco inviável. Então, como fica essa condição? Imagina que eu tenho aqui a minha partição A e a minha partição B. Para cada vértice I daqui, para todas as arestas de B, o xi para todas as arestas tem que ser igual a 1, porque eu não posso ter no meu emparelhamento duas arestas ou mais saindo do mesmo vértice, certo? Porque senão não seria um emparelhamento por definição. Então, eu tenho que fazer essa condição. É claro que aqui, para montar esse modelo primal, eu estou supondo duas coisas. A primeira é que o grafo ele é completo, ou seja, para qualquer I pertencente a A e para qualquer para qualquer J pertencente a B, existe uma aresta entre I e J. E a segunda coisa é que a partição A é do mesmo tamanho que a partição B. Então, eu vou escrever isso. Por que isso aqui, supor isso, não afeta de forma alguma perde a generalidade do problema? Porque vamos supor que o meu G não é completo. Então, é só eu adicionar as arestas que faltam, colocando peso 0 nelas, que não influencia em nada o problema. E se o tamanho da partição A não for igual ao tamanho da partição B, é só eu acrescentar vértices, vamos dizer assim, fantasmas na partição menor e completar com arestas de peso 0. Então, de nenhuma forma, essas condições que eu estou supondo, elas influenciam no problema ou deixam ele não funcionar para grafos onde isso não vale. Porque onde isso não vale, você faz valer isso de uma forma muito simples. Então, esse é o primal pro problema. Vocês entenderam aqui?
A mesma coisa que vale para os vértices de A, né? Ou seja, para todo vértice de A, ele tem que o xi e do x e j, né? Então, fixa um vértice I de A. Para todos os x e j, para todo j de B, tem que valer que a soma dos x e j tem que ser 1. Ou seja, eu tenho que escolher exatamente uma aresta para ser parte do emparelhamento. Nada mais, nada menos. E o mesmo vale para B. Para cada fixo j aqui, toda aresta x e j, a soma disso tem que ser também igual a 1. Então, é isso que essas duas condições aqui fazem. E, claro, x de j tem que ser maior ou igual que 0, certo? Ou seja, lembrando aqui as definições, a nomenclatura que vem lá da programação linear, se eu tenho um vetor x, né, nessas condições que eu falei, vamos supor que eu tenho um vetor x para cada aresta e j. Aliás, eu estou definindo como E o conjunto das arestas de G. Então isso vale. Então, agora, voltando, lembrando a nomenclatura de programação linear, se eu tenho um x de zeros e uns para cada aresta de E, e o x, ele satisfaz essas condições aqui, então deixa eu numerar. Essa é a condição 1, essa é a condição 2, essa é a condição 3 e essa é a 4. Se x satisfaz as condições 2, 3 e 4, a gente costuma dizer que ele é viável no primal. Então, da mesma forma, se x é viável, ou seja, se ele satisfaz essas condições e ainda por cima ele maximiza 1, então, além dele ser viável, a gente diz que x é ótimo no primal. Assim, da forma como a gente modelou esse primal aqui, se a gente tem um vetor x ótimo nele, é só pegar o conjunto de arestas tal que x e j é igual a 1. Ou seja, para cada aresta tal que x e j é igual a 1, se eu reúno essas arestas, eu tenho um emparelhamento máximo de peso máximo, certo? Então, uma forma, se a gente conseguisse resolver esse primal assim rapidinho, achando essa solução x ótima aqui, para achar o emparelhamento máximo, seria só pegar os GJs tal que x e j é igual a 1. Faz sentido? Além disso, além do x ótimo ser o emparelhamento máximo de peso máximo, ele é um emparelhamento perfeito. Porque aqui eu estou falando que para cada vértice de um lugar para o outro, cada vértice tem que estar emparelhado com exatamente um outro vértice. É isso que isso aqui diz, certo? E se eu tenho essa condição, se isso vale, então significa que ao final do processamento, todos os vértices estão emparelhados. E isso é o que a gente define como emparelhamento perfeito. Então, ao final disso tudo aqui, eu vou ter um emparelhamento perfeito de peso máximo. É isso que eu estou querendo dizer. Recapitulando, se o x é ótimo, então eu faço um conjunto M com todas as arestas IJ tal que x e j é 1. Então, M vai ser um emparelhamento perfeito de peso máximo. Por que ele vai ser perfeito? Porque aqui eu estou garantindo que para cada vértice de A, ele tem que estar emparelhado com exatamente um outro vértice. Ou seja, todo vértice de A está emparelhado. Aqui eu garanto que todo vértice de B está emparelhado. Então, isso garante que o emparelhamento é perfeito. Ele ser viável garante que o emparelhamento é perfeito. E maximizar isso garante que, além dele ser perfeito, ele tem peso máximo. Então, isso resolve o problema. Agora, depois disso, a gente vai escrever, claro, o dual desse problema, para que a gente consiga resolver isso computacionalmente de forma mais eficiente. Então, vamos
escrever o dual. Para escrever o dual, a gente vai introduzir duas variáveis, dois vetores de variáveis, né? A gente vai introduzir o vetor yi para cada vértice de A e o vetor zj para cada j de B. Então, aqui a gente vai definir uma variável yi. Definido isso, a gente pode escrever o primal como esse é o dual, né? Isso é programação linear básica. Quando você tem um primal, você consegue transformar ele num dual, e esse é o dual para este primal aqui que a gente escreveu. Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, se eu tenho deixa eu escrever aqui, 2. Se eu tenho dois vetores y e z que satisfazem a equação 2, a gente diz que esse YZ é viável. E se YZ, além de ser viável, satisfaz a equação 1, né, minimiza a equação 1, então a gente diz que YZ é ótimo no dual. Então eu vou escrever isso. E é isso que a gente tem. Agora, usando um pouquinho da teoria de programação linear, se a gente tem, seja x viável no primal e yz viável no dual, o teorema da dualidade fraca mostra pra gente que isso é o teorema da dualidade fraca. Então, para qualquer x viável no primal e para qualquer yz viável no dual, vale essa inequação. Vale que a soma dos pesos das arestas onde xj é igual a 1 é menor ou igual que a soma do yi para todo i de A e do zj para todo j de B. Agora, vamos fazer o seguinte. Dado um YZ que é viável no dual, vamos definir um subgrafo de G. Então, o que eu quero? Eu quero que, dado YZ viável, vamos definir um subgrafo de G que eu vou chamar de ZYZ. ZYZ vai ter o quê? Vai ter os vértices de A, vai ter os vértices de B e vai ter um conjunto de arestas que eu vou chamar E de YZ. E esse E de YZ vai ter o quê? Ele basicamente vai ter todas as arestas IJ, que pertence a E, claro, mas com uma coisa extra. Vão ser todas as arestas IJ, tal que Y de I mais Z de J é igual a YJ. Desculpa. Esse vai ser o meu novo conjunto de arestas. O teorema da dualidade fraca, ele fala que se x viável no primal e yz viável no dual, vale essa inequação. Mas ele também fala que se x for ótimo no primal e yz for ótimo no dual, isso aqui vale na igualdade também. Então, vamos definir esse GYZ, que vai ter todos os vértices de G, mas vai ter só algumas arestas do conjunto do grafo. E esse conjunto de arestas, a gente vai pegar todos os IJs, tal que isso aqui valha na igualdade. Isso aqui, percebe? São todas as arestas que isso aqui vale na igualdade. Agora aqui, aplicando um pouquinho da teoria de álgebra linear, a gente tem um resultado muito importante. Usando o teorema das folgas complementares, a gente tem que, se YZ é viável no dual, e se M é um emparelhamento perfeito em GYZ, então M é o emparelhamento de peso máximo em G.
Esse é um resultado importante que eu vou escrever aqui. Pronto. Então vamos lá. Aplicando isso, né, nesse gráfico de YZ, o teorema das folgas complementares, a gente tem que, se um YZ é viável no dual e se M é um emparelhamento perfeito em G de YZ, então esse M é um emparelhamento de peso máximo no G, ou seja, M vai ser um emparelhamento de peso máximo no primal. Com isso, a gente já tem um pouco da ideia de como o método húngaro funciona. Ou seja, o método húngaro ele vai procurar um emparelhamento perfeito, desconsiderando os pesos, em G de YZ. E aí, quando ele terminar, você tem um emparelhamento de peso máximo em G. Então, agora, acho que a gente tem o conhecimento necessário para começar a falar do método húngaro. Bom, o método húngaro ele é um algoritmo que resolve o problema do emparelhamento máximo de peso máximo em um grafo bipartido. E esse método ele foi proposto em 1955 por um cara que chamava Harold Kahn. Eu não sei como que se pronuncia esse nome, mas é esse cara aqui. E ele deu esse nome método húngaro em homenagem a dois outros grandes matemáticos húngaros em que ele se baseou no trabalho deles. Ou seja, o cara foi fazer o método, se baseou muito no trabalho de outros dois matemáticos húngaros e, em homenagem, chamou de método húngaro. Então, foi tipo uma dedicatória. Então, como que funciona? O método húngaro ele é um algoritmo que começa com uma solução viável YZ para o dual e um emparelhamento em GYZ e, a partir disso, o algoritmo ele tenta encontrar um emparelhamento perfeito em GYZ. Se ele não consegue, ele vai alterar esse YZ de forma a manter YZ como uma solução viável e ainda adicionar arestas em G de YZ, sem perder, claro, as que já existem. E aí, quando ele adiciona mais arestas, ele repete o procedimento. Então, como solução inicial, ele começa com ele vai começar com YZ, tem que ser viável, certo? Então, a gente vai definir YI como o maior WIJ para todo I que pertence a A. Então, para cada I, YI vai ser o peso da maior aresta que sai dele. IZJ vai ser 0. Para todo J que pertence a B. Isso aqui claramente satisfaz essa desigualdade, certo? Claro, claramente satisfaz isso aqui, porque o YI ele vai ser o maior WIJ que sai de I. Então, com certeza, isso daqui vai ser maior ou igual a um WIJ qualquer. E isso aqui também vale. Claro. Então, esse é o meu YZ inicial. E, claro, o meu M inicial é o conjunto vazio, né? Como eu disse, achar um emparelhamento mínimo é sempre muito fácil, porque é só você pegar o conjunto vazio. Então, agora eu vou descrever uma forma que seria uma forma menos eficiente, vamos dizer assim, de fazer o método húngaro. Que seria o quê?
seria você usar o algoritmo simples para achar caminhos de aumento, sempre percorrendo as arestas de G, Y, Z. Eu vou definir de novo as arestas de o que G, Y, Z significa, só para a gente ter marcado aqui e não se confundir. Então, vai ser os mesmos vértices com um conjunto de arestas diferentes. E esse conjunto de arestas diferente vão ser os IJs que pertencem às minhas arestas originais, tal que vale na igualdade. Então, para relembrar isso. Então, uma forma, como eu disse, seria você achar caminhos de aumento percorrendo apenas as arestas de G, Y, Z. Então, para cada aresta IJ que não pertence a E, Y, Z, a gente guarda um valor associado que eu vou chamar de delta IJ. Então, para cada aresta que não está no conjunto de E, Y, Z, a gente vai guardar esse delta IJ. Você pode ler esse delta IJ como o quanto que falta para que WI mais EJ seja igual a W de IJ. Ou seja, esse valor aqui, ele vai guardar o quanto que falta eu subtrair para que a aresta IJ entre no conjunto de EYZ, desculpa. Percebe que delta IJ para arestas que estão em EYZ é zero, porque as arestas que estão aqui, essa porção, essa soma, é igual a essa aqui, pela própria forma que a gente definiu, né? Então, só convém guardar essa informação para as arestas que não estão em EYZ. Esse delta IJ, então, vai ser a medida que falta eu remover, né? A medida que falta eu subtrair para que IJ entre em EYZ. Dessa forma, para quando você for atualizar o YZ, então imagina que eu fiz isso e eu não encontrei um caminho de aumento. Então, eu preciso atualizar o vetor YZ. Para fazer isso, eu simplesmente vou guardar uma informação que é esse delta aqui, que vai ser o menor valor para IJ que não pertence a EYZ, o menor valor de delta IJ. Então, quando a gente define esse delta aqui, para cada I pertencente a que a gente visita pela nossa busca, a gente subtrai delta de YI, e para cada J visitado pela busca, a gente adiciona delta em ZJ. Então, quando for atualizar, para cada YI, você faz menos igual a delta. IZJ mais igual a delta. Percebe que para as arestas IJ que já estão em EYZ, nada muda, porque eu vou tirar de um lado e adicionar do outro. Então, essa equação, esse lambda IJ aqui das arestas que já estão, continua sendo zero. Isso significa que elas continuam pertencendo ao conjunto, que é uma propriedade importante, certo? Eu quero adicionar uma aresta em EYZ sem que as arestas que já estão saiam. Então, quando eu faço isso, eu estou mantendo a igualdade. Ao mesmo tempo que, como foi o menor valor possível, eu estou adicionando exatamente uma aresta ali naquele lugar. Não corro o risco de arestas indesejadas acabarem entrando no caminho. Então, eu faço isso e, com isso, eu adiciono arestas em E de YZ, mantendo YZ como uma solução viável,
porém aumentando E de YZ. Quando eu uso essa implementação aqui, no pior caso, ela acrescenta uma aresta no gráfico. A cada atualização dessa que eu faço, ela acrescenta uma aresta no gráfico. Então, no pior caso, você pode fazer necessário n² buscas. Então, isso aqui daria a complexidade final de O de n². Faz sentido? Porque quando a gente atualiza, a gente coloca uma aresta em EYZ. Uma por uma. Então, no pior caso, eu tenho que adicionar n² arestas, porque lembra que meu grafo é completo. Isso daria uma complexidade de O de n². Então, uma forma mais eficiente de fazer exatamente isso é guardando informação das buscas, usando árvores alternantes, que é a mesma ideia do algoritmo de Hopcroft-Karp. Uma árvore alternante, ela é uma árvore que está enraizada em um vértice livre e qualquer caminho da raiz até as pontas é um caminho alternante. Então, por exemplo, vou desenhar uma árvore aqui. Isso aqui seria uma árvore alternante. Suponho que essas aqui são as arestas emparelhadas. Percebe que como ela é uma árvore alternante, as camadas, os níveis dela, eles alternam em não emparelhados, emparelhados, não emparelhados, emparelhados. Assim como os vértices alternam em está em A, está em B, está em A, está em B, está em A e assim por diante, né? Então, eu vou chamar os vértices de A que estão na árvore de S e os vértices de B que estão na árvore eu vou chamar de T. Então, nesse caso aqui, ó, os vértices pretos estão em S e os vértices brancos estão em T. Eu sei que parece muita nomenclatura, esse vídeo tem que ser visto com calma, são mesmo muitas fórmulas, muitas coisas para você lembrar a todo momento, por isso que eu vou deixar o link para minha monografia na descrição do vídeo, caso alguém queira dar uma olhada nas fórmulas com mais calma, olhar para tudo isso escrito e assim por diante. Então, essa é a minha árvore alternante. Então, nessa imagem aqui, as arestas vermelhas são as emparelhadas, os vértices pretos são os vértices que estão em S e os vértices brancos são os vértices que estão em T. Então, por que a gente usa essa árvore? Porque a gente vai usar ela para conseguir atualizar aquele YZ de uma maneira mais eficiente. Porque lembra que aqui eu tinha que definir todos os deltas e jotas, e aí para cada atualização eu tinha que percorrer todos os deltas e jotas, guardar qual que seria o delta mínimo, e aí passar por todos os YZs e pelos EJs e fazer essa atualização. Agora, a gente vai usar essa árvore para definir o lambda de uma forma um pouco diferente. A gente vai definir o lambda assim. Eu vou até copiar essa árvore na outra folha. Então, essa é a minha árvore. Agora, para atualizar o YZ de maneira mais eficiente, eu vou definir lambda como... Percebe que e o lambda representa, o delta representa, é a mesma coisa, é o quanto falta para eu introduzir a aresta IJ em E de YZ. Só que aí eu vou guardar esse delta como o mínimo desses valores, mas eu só vou considerar de todos os Is, de todas as arestas que estão em S, mas que não estão em T. Ou seja, eu só vou considerar as arestas que saem de S e que entram em B
nos vértices de B sem estar em T, ou seja, são todos os vértices de B que não estão na árvore. Então, eu vou considerar, por exemplo, uma aresta que sai daqui de S, ó, e chega num vértice de B que não está na árvore ainda. E eu vou guardar o menor valor para isso. Quando eu tenho esse novo valor, eu posso atualizar o y da seguinte forma. Né? Eu vou chamar de y' o novo vetor. É assim que eu vou atualizar. Eu removo o lambda. Eu não sei porque eu estou chamando isso de lambda, sendo que ele é um delta. Eu removo o delta dos y's que estão na árvore e deixo só como y se é alguém que está fora. E a mesma coisa eu faço pro j, pro z, né? Que diz respeito aos vértices de B. Assim, aqui a gente vai ter uma nova solução. Pela mesma forma que eu expliquei da primeira vez, essa vai ser uma nova solução y', z'. Ela continua sendo uma solução viável, por quê? Porque quando os vértices estão aqui na minha árvore, nada acontece. Porque eu tiro de um lado, somo do outro, ou seja, ele continua em EYZ. Lembrando a definição de EYZ. EYZ são todos os IJs pertencentes a E, tal que YI mais E de J é igual a WIJ. Essa é a definição de EYZ. Então, para as arestas que já estão em EYZ, subtrair um valor de um lado e somar o valor do outro lado não muda em nada, elas continuam lá. Mas para a nova aresta que eu vou inserir, né, que é a aresta onde satisfaz esse mínimo aqui, aí eu vou adicionar ela na minha árvore. Então, faz toda a diferença. Então, a gente, pelos mesmos argumentos que a versão mais ineficiente, a gente percebe que é fácil perceber que o conjunto de EYZ está contido no conjunto de EY', e que o tamanho de EYZ é estritamente menor que o tamanho de EY', Até porque o EY', mantém todas as arestas de EYZ e aumenta uma. Ele acrescenta a aresta que vai saturar, que vai valer isso aqui a cada atualizada. Então, usando isso para facilitar a implementação, e só para facilitar a implementação, a gente vai usar um vetor D. Vou definir um vetor D. Então, para facilitar a implementação, eu só estou fazendo esse DJ, porque esse DJ vai ajudar a gente a calcular esse mínimo aqui. Porque, ó, esse mínimo aqui tem que ser um I que está em S e um J que está em B, mas que não está em T. Para calcular isso pode ser um pouco complicado, mas aí se eu defino esse DJ, tal que ele é o mínimo, né, considerando I pertencente a S, ou seja, eu tenho que passar por todos os vértices de A. Tal que ZI mais YI mais EJ menos WIJ seja o mínimo possível, eu faço isso para cada J, certo? Ou seja, para cada J eu tenho qual é o I que minimiza isso aqui. Então, para achar esse delta aqui, como fica? Fica mais fácil. Agora eu só preciso achar o mínimo de J pertencente a B, que não está em T, de DJ. Eu só extraí, percebe? Para conseguir guardar a informação e não precisar ficar passando por tudo toda vez. Então, eu só fiz isso. Recapitulando, DJ vai ficar com a
aresta que minimiza o menor valor que eu preciso tirar para uma aresta que termine em J entre no grafo. Entre em EYZ. Fez sentido essa parte? Eu sei que ela é um pouco confusa, mas pensa que eu tenho as duas partições aqui, as partições A e as partições B, e aqui eu tenho o meu J. O D de J, ele vai pegar a aresta IJ, que tem o mínimo que eu preciso subtrair para que IJ entre em EYZ. E aí, claro, para definir qual vai ser o mínimo de todos, eu passo e pego o mínimo dos DJs. Porque quando eu tenho DJ, tem um I que faz aquele J entrar com valor mínimo. Agora eu quero qual é o melhor dentre todas as opções, certo? Então, agora eu vou escrever a função atualiza dual, que vai ser uma função que recebe o YZ como soluções viáveis no dual, recebe o vetor D, definido dessa forma, e os conjuntos de vértices, né, os conjuntos S e T de vértices, e ele retorna os vetores YZ e D atualizados já. Então, é assim que fica a função atualiza dual. Então, é assim que fica a função atualiza dual. Aqui, eu percorro o vetor DJ inteiro e pego um mínimo, então isso aqui eu nem escrevi, mas é só percorrer DJ e pegar o mínimo. E esse aqui é o comportamento que a gente já descreveu. Para os is que estão em S, eu tiro delta, né, que é basicamente o que está aqui. E para o J que está em T, né, eu somo. Se não está em T, eu tiro lambda, né, porque é essa parte aqui que vai fazer uma aresta entrar em EYZ. Isso aqui faz a aresta entrar em E de YZ. Agora, tendo essa função definida, o que nos resta é escrever, de fato, o método húngaro, que, é claro, vai usar essa função para atualizar o YD, o YZ e o D sempre que necessário. Bom, então esse é basicamente o método húngaro. Eu deixei ele bastante alto nível para que vocês entendam. Se vocês quiserem uma implementação mais detalhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá. O método húngaro ele começa inicializando o YZ ou o M. O M, lembra, ele recebe vazio, e o YZ, o Z vai ser 0 para todas as posições, e o Y vai ser o maior peso que sai, o Y de I vai ser o peso da maior aresta que sai de I. Vocês lembram quando a gente definiu a inicialização dele? Bem aqui, ó. YI a gente define como o maior WIJ e os IJ0, e o emparelhamento a gente começa vazio. É isso que isso faz. Enquanto o meu emparelhamento não for perfeito, ou seja, eu vou contar, né, quantos vértices ele cobriu. Enquanto ele não tiver coberto todos, eu pego um vértice livre de A. Coloco esse vértice livre no conjunto S. Isso aqui é eu colocando a raiz da minha árvore alternante. E o meu conjunto D começa com vazio. E aí, claro, eu atualizo o D. Como que eu atualizo o D? Eu atualizo o D daquela forma. Eu passo por todos os J's e vejo se isso vale ou não.
Passo por todos os J's, não. Passo por todos tá certo. Passo por todos os J's. E aqui eu vou atualizar o D com relação só ao vértice que eu inseri. Então, se eu inserir o I, eu não preciso testar para todos os Is. Porque os Is que me interessam, eu já testei. Então, eu vou passar por todos os J's e vou ver só se o DJ atual é maior ou menor do que a minha IJ, onde I é o vértice que eu estou inserindo de novo. Fez sentido? Para todo DJ, eu só vou passar por ele e fazer um teste. Tirar o mínimo entre o atual DJ e isso aqui com o meu I novo, o meu I que eu acabei de inserir. Então, atualizar D custa percorrer a partição, né? Então, não faz diferença, não gasta muito. Agora, enquanto eu não encontrar um caminho de aumento, eu vou pegar, esse aqui é o conceito de vizinhança. Então, eu vou introduzir NYZ de X como vizinhança. NYZ de X, onde X é um subconjunto de S, vão ser todos os vértices de B, tal que X está ligado. Então, percebe que são todos os vértices de B, não necessariamente essa vizinhança vai estar em T também, pode ser que não esteja. E é isso que isso faz. Se a minha vizinhança do meu conjunto S for T, ou seja, não tem mais o que ser explorado, todos os meus vizinhos de S já estão em T. Então, que isso significa o quê? Que eu preciso adicionar uma nova aresta em E de YZ. E essa é a nossa função atualiza dual. Vocês lembram? Que a gente acabou de fazer. Daí aqui, então, eu inseri uma nova aresta em E de YZ. Aí, eu vou escolher um vértice J que está na vizinhança de S, mas que não está em T. Esse if aqui é justamente para cuidar do caso onde isso aqui não existiria. Pensa, eu estou pegando um vértice que está na vizinhança de S, mas que não está em T, ou seja, eu quero um vértice que seja vizinho de algum vértice de S, mas que esteja em B e não esteja em T, ou seja, eu quero um vértice que seja vizinho de S e que esteja fora da árvore. Se esse vértice não existisse, esse caso aqui toma conta, porque ele atualiza e ele adiciona uma nova aresta, uma aresta que não existia. E aí, aqui então sempre vai existir um vértice. Se J for livre, olha que beleza, achei um caminho de aumento de I até J, certo? Porque eu começo com I aqui. Então, se eu achei um J livre, eu vou simplesmente pegar esse caminho de I até J, usar a operação de diferença simétrica para aumentar o emparelhamento e voltar para essa linha aqui, ó. Deixa eu pôr em outra cor. Vou pôr em verde, só para diferenciar das anotações que a gente está fazendo. Então, aqui eu consegui aumentar o caminho, show, e aí eu volto para cá, para recomeçar, porque eu já encontrei um caminho, então não me importa. Agora, se J não é livre, então significa que ele está emparelhado com alguém. Vou chamar de I' esse vértice com quem J está emparelhado. E aí, o que me resta? Me resta adicionar I' ao conjunto S e adicionar J ao conjunto T. E aí, de novo, atualizar o D, usando aquela mesma coisa que eu falei. Quando isso aqui terminar, aqui M vai ser um emparelhamento perfeito em GYZ. E, como a gente já disse, se ele é um emparelhamento perfeito em GYZ, isso significa que ele é um emparelhamento de peso máximo em G, ou seja, no primal. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter um emparelhamento máximo de peso máximo. Então, recapitulando, nessa linha aqui, isso aqui quer dizer que eu não consigo aumentar a minha árvore alternante só com as arestas que estão em E de YZ. Isso aqui me diz que, tipo, acabou, não tem mais para onde eu explorar. Então, aí eu preciso atualizar. Ou seja, eu preciso adicionar mais alguma aresta em E de YZ para que eu consiga expandir minha árvore alternante.
aqui, acho que é o mais claro, é quando você encontra um vértice livre, logo você tem um caminho de aumento e acabou. Então, agora pensando um pouco na complexidade, a gente começa com um emparelhamento vazio, certo? E a cada iteração aqui, a cada iteração desse loop aqui, a gente aumenta em 1 a cardinalidade do nosso emparelhamento. Isso significa que esse loop ele é repetido A vezes. Porque o emparelhamento tem que ser perfeito, então todos os vértices têm que ser cobertos. Todos os vértices, a princípio, não estão. A cada iteração, um passa a ser coberto. No total, isso aqui corre A vezes. Né? Cardinalidade, tamanho da partição A vezes. A atualização do vetor nessas linhas aqui, nessa e nessa, ela consome tempo também O de A. Porque basta você verificar os vértices da componente em que está o novo vértice inserido. Então, como eu não preciso passar de tudo por tudo, só eu vou inserir agora uma coisa nova, então eu só preciso atualizar essa coisa nova que eu inseri. Vocês lembram que eu fiz aqui? Eu só preciso checar para o novo i que eu coloquei aqui, para o novo i inserido. Então, isso aqui, essa atualização tem custo O de A também. Esse loop aqui, ele é feito também O de A vezes. Porque toda vez que ele não encontra um caminho de aumento, eu insiro um novo vértice aqui. E eu posso inserir, no máximo, A vértices, certo? Cardinalidade de A vértices. Então, a cada vez eu insiro uma hora eu vai acabar, porque eu não consigo inserir mais nada e aí ele vai parar. Não tem o que fazer. Então, a complexidade, isso aqui é O de A vezes. O custo do que tem aqui dentro é O de A. Então, isso aqui custa O de A. Isso aqui vai ser A vezes o custo do que tem dentro. Então, isso aqui vai custar O de A ao quadrado. E isso aqui é feito mais A vezes. Então, isso aqui também vai custar ao cubo, que é a complexidade final. Complexidade final. Acho que o grande lance é perceber que para atualizar o D, você só vai ter que passar por uma das partições. Eu coloquei aqui O de A, mas pode ser que seja O de B. Mas lembra que A é igual a B. Lembra, por definição? O comprimento de um é igual ao outro. Então, ou eu vou percorrer um, ou eu vou percorrer o outro. Então, nesse caso aqui, eu vou percorrer o J, levando em conta o I novo, e assim por diante. Então, essa é a complexidade final. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido como que funciona. Eu sei que esse, acho que de todos, ele é um pouco mais complicado de explicar, porque ele é mais matemático. Então, por isso, eu estou deixando o link para minha monografia, onde eu explico esse e também outros algoritmos que lidam com emparelhamento, para caso vocês queiram dar uma olhada, dar uma revisada nas fórmulas ou algo desse tipo. E eu espero que vocês tenham aprendido. E é isso.